Shana Tová a todos, Shana Tová a todas. Quero ouvir de volta. Ezequiel. Exatamente há um ano atrás, no calendário judaico, nós comemorávamos a entrada em 5.784. Aqui na CIP e em todas as sinagogas do mundo. A alegria por um ano novo que chegava se misturava ao clima solene e grave desses 10 dias de Teshuvá. As melodias ancestrais do nosso Nussar, de muitos séculos atrás, foram cantadas, assim como foram cantadas hoje e recitadas pelo Alê, confundindo-se ao mesmo tempo com melodias litúrgicas modernas que já fazem parte do nosso cotidiano cipiano pelos últimos 18 ou 19 anos já. Naquela noite, no ano passado, naquela manhã de Rosh Hashanah, naquela noite nós comemos maçã com mel no jantar, para que tivéssemos um ano bom e doce. Outros fizeram o tradicional Seder de Rosh Hashanah, com seus símbolos que evocam prosperidade, felicidade, amor, saúde e uma boa inscrição no livro da vida para aquele ano de 5.784. Todos nós aguardávamos o melhor para aquele ano. E nenhum de nós poderia sequer imaginar o que ia acontecer dali a 3 semanas, naquela fatídica manhã de Shemini Atzeret, quando a gente comemorava Simchat Torah em Israel. Ninguém poderia imaginar e nem nos preparar para cenas terríveis transmitidas ao vivo pelos próprios terroristas nas redes sociais. Em várias partes do planeta, teve quem festejasse o ataque de 7 de outubro, incluindo no Brasil. Um trauma sem precedentes começava a se formar na mentalidade israelense e na psique judaica de toda a diáspora. Era tudo indescritível, era tudo inexplicável. Centenas de milhares de reservistas foram convocados ainda no decorrer daquele dia e uma terrível guerra teve início. A princípio, nós ouvíamos lá em Israel, eu ainda estava por lá, os analistas diziam que a guerra terminaria no máximo no fim de dezembro. Em novembro, como fruto de um acordo, Israel recebeu de volta a seu território 50 dos 251 sequestrados e um lampejo de esperança se acendeu no coração de cada judeu e judia em Israel e na diáspora. Será que todos eles estariam de volta até Hanukkah? A festa das luzes chegou e junto dela veio a pergunta: como comemorar Hanukkah esse ano? Alevai, quem dera essa pergunta tivesse sido feita somente em Hanukkah. Mas a cada mês tinha um novo Hag, e a cada Hag a incerteza de novo voltava, misturada à tristeza embarcada num Hag Sameach, não tão Sameach, e muitas vezes insosso. Em Israel, a sensação era de que o ano de 5.784 nem mesmo tinha começado direito. Na diáspora, nós nos sentíamos como se estivéssemos à deriva em 2 barcos, um pé em cada barco, sem conseguir navegar direito por esse oceano estranho. Às vésperas de Shavuot, meus amigos em Israel descreviam a sensação de estarem suspensos no ar. Ao mesmo tempo em que a vida seguia, os boletos continuavam chegando, os projetos continuavam com seus prazos, os eventos continuavam a acontecer, crianças nasciam, jovens se casavam, pessoas continuavam a chegar ao fim da vida nessa terra,
sem qualquer ou quase nenhuma conexão com os acontecimentos de 7 de outubro. Ontem de manhã, nosso querido Luca Bacal, que trabalhou aqui com a gente durante os últimos 2 anos, está em Israel agora estudando mais ainda. Ele descreveu, eu tinha perguntado para ele como foi a sua primeira experiência, tinha chovido os mísseis iranianos e todas as sirenes, ele em Jerusalém pela primeira vez ouviu sirenes, ele tinha chegado lá em setembro. E ele escreveu a seguinte mensagem para mim: Theo, aqui a vida segue quase que agressivamente. Olha essas palavras. Vamos desligar o celular. Aqui a vida segue quase que agressivamente. A vida luta para seguir sendo vida. Na mesma troca de mensagens, em seguida, ele disse: ao mesmo tempo, o espírito de Rosh Hashanah está por todos os lados. Esse lugar me apaixona. Isso tudo ele escreveu na manhã seguinte de uma chuva de mísseis iranianos. Eu conversava com o Rabino Natan sobre como essa pergunta aparece uma e outra vez. Como comemorar Rosh Hashanah esse ano? E a verdade é que assim como em Israel, se de um lado parece que tudo parou em 7 de outubro, de outro lado a vida segue em frente. E cada uma das nossas comunidades, cada uma das nossas Kehilot, tem seu próprio ritmo, tem seus Bnei e Bnot Mitzvah. Quantas cerimônias eu fiz esse ano de Bar e Bat Mitzvah? Quantas cerimônias nós fizemos aqui na CIP, só desde novembro passado, quando eu cheguei. Além dos casamentos, Britot Milá, despedidas também, e Artzeiten. De um lado, o 7 de outubro ainda está aqui e é palpável. De outro lado, ele parece já bem distante. Nós somos chamados a lembrar dos Hatufim, dos nossos sequestrados, todos os dias, ao mesmo tempo em que em alguns dias nós sentimos culpa por termos sido engolidos pela nossa rotina de trabalho, de estudo, de família, de relacionamentos, que nos faz esquecer ou nos fez esquecer momentaneamente daquele momento tão distante que é o 7 de outubro e tão próximo. E aqui é que se encontra o desafio. As grandes festas têm um caráter muito diferente de comunidade para comunidade, de estado para estado, de país para país, entre Israel e a diáspora. Viver lá em Israel por 6 anos me ensinou, por exemplo, que Yom HaZikaron tem um peso lá que é totalmente diferente do peso que nós damos aqui. E que Yom HaShoah, na diáspora, tem uma força muito maior do que tem em Israel. E por quê? Unicamente porque essas datas impactam e impactaram diretamente essas duas esferas judaicas de um modo completamente diferente. Em Israel, quase não há ninguém que não conheça alguém que tenha tombado em uma guerra, que não tenha um parente próximo que tenha sido avassalado em alguma operação ou em algum atentado. Na diáspora esse número é muito menor. Nós conhecemos aqui e ali, mas não necessariamente diretamente ligado a nós. Já na diáspora, quase todo judeu é impactado diretamente nas nossas famílias pela história da Shoah. Enquanto Israel, que é um país formado por tantas pessoas que vieram também de lugares que não foram impactados pela Shoah, esse impacto familiar é muito menor na população. O score de Yom Kippur em Israel é completamente diferente do que é aqui na diáspora. Completamente.
Os israelenses se sentem ligados a Yom Kippur de uma forma completamente diferente. Eles se sentem ligados civil e militarmente e historicamente a esse dia. E o Yizkor, nessa data, mais do que ser a recordação dos nossos antepassados, passa a ser uma recordação nacional coletiva por todos os mortos e feridos na Guerra de 73, na Guerra do Yom Kippur. E não tem qualquer problema nisso. Não tem qualquer problema que no Yom Kippur, na diáspora, a gente mal lembre da Guerra de Yom Kippur. Não é um meia-culpa. Não tem qualquer problema, porque essas diferenças vão existir, porque as nossas realidades, queira ou não, são diferentes. Em Rosh Hashanah, nós lembrávamos no comecinho do serviço que Rosh Hashanah é o momento da abertura do Sha'ar HaRachamim, do portão da misericórdia. Aquele portão que a nossa liturgia fala no final de Yom Kippur, na Neilá, que está se fechando. A gente fala tanto dele se fechando e esquecemos de falar quando ele está se abrindo. Ele se abre em Rosh Hashanah. Nossa tradição mística nos convida a sintonizar a nossa kavaná, as nossas boas intenções, nesse momento específico do ano em que os portões se abrem. Esse portão divino se abriu ontem à noite ao pôr do sol, continua aberto agora para receber as nossas tefilot, para receber os nossos pedidos, receber também as nossas angústias. Ele se abre para receber as nossas alegrias e as nossas esperanças. Esperança, por exemplo, de que essa guerra acabe o mais brevemente possível. Esperança de que a gente possa ver ainda os últimos hatufim, os últimos sequestrados, retornando para o território israelense. O judaísmo nos pede que sigamos sempre em frente. O peixe é um dos símbolos de Rosh Hashanah, porque ele sempre nada em frente. Peixe não nada de costas, sempre de olho aberto, ligado no que está acontecendo. O judaísmo diz: nós devemos seguir sempre em frente, com a consciência do nosso passado, com os pés bem fincados no presente, mas com o olho e as nossas intenções na construção do nosso futuro. E Rosh Hashanah não é só a noite de ontem. Rosh Hashanah não são só essas 2 manhãs. O Rosh, o início, pode ser só hoje e amanhã. Mas é Rosh do quê? É Rosh do ano todo, é Rosh Hashanah. O ano inteiro se abre diante de nós, com seus desafios e as suas bênçãos. Um ano que a gente já sabe de antemão, que vai vir com alegrias e também com tristezas, que vai vir com tropeços e vai vir com acertos. Que nós tenhamos o mérito de renovar a cada dia, a cada um dos 354 dias do ano judaico que se inicia hoje, renovar a nossa esperança, plantar as nossas boas ações, colher os nossos bons frutos, receber, refletir e emanar vida plena e luz sagrada em cada momento. Que a gente saiba temperar a cada instante desse novo ano, em cada encontro que a gente tenha com cada pessoa, que a gente possa temperar esse ano com bondade e doçura. Desejar um ano bom e doce é fácil. O desafio é conseguir colocar bondade e colocar doçura em cada momento, em cada encontro. Para que seja um ano bom e doce, cabe a cada um de nós gerar bondade e doçura. Que a gente possa ter Shana Tová Umetuká, Shana Tová Yoter, um ano mais que bom, um ano melhor, um ano mais que doce. Shana Tová Umetuká. Chag Sameach.